Boa noite, pessoal. Desculpa aí um pequeno atraso, mas a conexão estava um pouquinho ruim. E vamos iniciar hoje a nossa segunda videoaula, né, onde iremos apresentar um pouco um debate sobre, né, a Resolução 395 e o Regimento Interno do TJ e a Constituição Federal de 88. Por que nós iremos fazer essa reflexão? Porque nós queremos mostrar que tudo que nós estudamos tem uma correlação entre a Constituição Federal e com relação à Resolução 395. Para facilitar hoje, já que muita gente pediu para nós, principalmente para mim, na aula de terça-feira, porque ficou um pouco complicado para acompanhar, eu preparei uns slides e conforme a gente for conversando, eu vou fazendo essa... que bom, Ricardo, seja bem-vindo. Tá todo mundo entrando, Bruno, não é? Com relação a isso. Não é? Oi, Jaqueline, boa noite. Meu querido Robinson, é meu mentor. Agora eu fico encabulado. Edilene Santos, Ana Paula, boa noite. Estou ficando muito feliz, Mirella. Opa, faltamos. Tivemos um pequeno probleminha. Rilvânia, Edilene, Emerson. Que bom, fico feliz que todos estejam aí. Oi, Natália. Eu quero ver amanhã todo mundo, 8 horas da manhã, resolvendo as questões lá no cursinho. Não admita atraso, não. Boa noite, Carlos. Débora. Oi. Oi, Andresa. Ana Cleide. Oi, Rilvânia. Muito boa noite, tio Ed. Oi, Lídia. Boa noite, professor. Oi, João. Opa, tá todo mundo. Oi, Naedja. Boa noite também. Natália, boa noite. Oi, Jussi. Oi, Silvana. Por enquanto vamos fazer só o aquecimento, todo mundo chegando. Oi, Débora. Oi, Caio. Alex. Oi, boa noite. Obrigado, Robson. Oi, Jaelson. Nada como uma sexta-feira à noite a gente tá reunido, né, Daniel? Oi, a Cássia. Não esqueci não na fanpage, não pegou não, Alex. Tá complicado aqui. A internet hoje tá... Chove e parece que a internet fica com gripe. Oi, Neidinha. Então vamos, né, começar vai começar o nosso trabalho. Vamos embora, com relação a isso. Então vamos lá. A Resolução 395 e a Constituição Federal de 88, o que é que ela tem a ver? Antes de mais nada, quando a gente vai estudar o Tribunal de Justiça de Pernambuco, então nós temos a Constituição que faz todo o trabalho de contextualização da nossa... Eu gosto sempre, como eu digo, a Bíblia do concurseiro, a nossa Constituição Federal, e ele vai trazendo a nossa composição da nossa Constituição do Poder Judiciário Federal. São órgãos do Poder Judiciário. Aí ele vai lá no nosso queridíssimo inciso 7 e diz os tribunais juízes dos estados. Então, quando ele começa assim, com relação a isso daí, estou ajeitando aqui a tela, então vamos visualizar um pouco a nossa resolução. Eu trouxe para vocês aqui, se vê que a imagem não está muito legal, nós vamos, eu peço que vocês
me ajudem aí a questão de ver a questão da imagem. Combinado assim? Então vamos lá. Se vê que está muito a resolução, porque na aula anterior o pessoal ficou um pouco confuso assim. Então nós temos resolução 395/2017 e o Regimento Interno TJ, e a Constituição Federal de 88. O Regimento Interno, lá no seu artigo 2º, ele me disse que o Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder Judiciário de Pernambuco, cuja sede é na capital do Recife, jurisdição em todo o território estadual, e ele é constituído por 52 desembargadores. E nós vamos, enquanto estivermos estudando o regimento interno, nós iremos falar muito com relação ao Tribunal Pleno, dentro desse contexto. Então, vamos lá. O que vem ser essa questão da composição dos nossos desembargadores e dos 52? Então, nós temos o seguinte. A Constituição Federal, lá no seu artigo 92, cuja composição nos traz, então ele me diz que o próprio Estado e o seu próprio Tribunal de Justiça será responsável pela organização do seu Tribunal Estadual. E ele diz também que será responsável pela figura de seu regimento interno, como também da sua composição. Então, o que é que nós iremos ver? Que o nosso Tribunal de Justiça, a sua jurisdição será a nível estadual, ou seja, dentro de todo o estado de Pernambuco. E para isso, para poder funcionar o nosso tribunal, além dele seguir a nossa Constituição Federal, ele seguirá também o regimento interno. E esse regimento interno do nosso tribunal, que é a Resolução 395/2017 atualmente, ela também veio da Constituição Estadual de Pernambuco. Então, no próximo slide que eu vou mostrar para vocês, a gente vai ver que o Estado está fazendo essa organização. Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho, ampliar para vocês irem acompanhando. Ver se a visualização aí está boa, com relação à visualização de vocês. Os estados, desculpa aí o dedo, os estados organizarão sua justiça, conforme o artigo 125 da Constituição Federal. Então, o próprio texto da Constituição, ele passa a responsabilidade para os estados elaborar sua justiça. A lei de organização judiciária é de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, vejamos, a Constituição, ela me traz a regra geral e passa a responsabilidade para a organização judiciária para o próprio Tribunal de Justiça, onde o Poder Judiciário de Pernambuco está definido nos artigos 44 ao 66 da Constituição de Pernambuco. Então, como a gente está acostumado a ver dentro dessa concepção, então você vai ter a figurinha do Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça vai pegar como referência a Constituição Federal, vai pegar como referência a própria Constituição Estadual e pegará a Resolução 395/2017. Os nossos estudos, a partir de hoje, nossos encontros, nós iremos fazer uma correlação entre a Constituição Federal e a Resolução 395. Por quê? No concurso por técnico do administrativo, ele pede o direito constitucional. E no direito constitucional está lá a Constituição falando sobre o Poder Judiciário. Para aqueles que irão fazer o concurso de técnico judiciário, ele não fala diretamente sobre o texto da Constituição na prova, no nosso programa. Mas muito do que nós iremos estudar dentro da composição do Tribunal de Justiça de Pernambuco, dentro das atribuições do presidente, dos desembargadores, nós iremos encontrar no texto da Constituição. Então, por isso que nós estamos trabalhando os dois. E o seu regimento interno está definido, como está aí bem colocado, no 395. Agora, o que é que nós temos que ver? Os órgãos. Nós usamos o termo órgãos e em cima desses órgãos é que nós iremos trabalhar.
Todos esses nossos encontros agora vão ficar mais ou menos em torno de uns 10 encontros para explicarmos e trabalharmos detalhadamente essa resolução. Então, são órgãos do Poder Judiciário. Onde é que nós encontramos essas? No artigo 17 da resolução. Primeiro, o Tribunal Pleno. Segundo, teremos o órgão especial. Terceiro, a presidência, a primeira e a segunda vice-presidência. O quarto, o Conselho da Magistratura. O quinto, a Corregedoria Geral da Justiça. O sexto, nós teremos a Ouvidoria Geral da Justiça. Sétimo, o Centro de Estudos Judiciários. 8, Escola Judicial. 9, nós teremos a figura das... Nós teremos... Ricardo, quando eu disse não entendi. Não está boa a imagem, o que é que está faltando aí? Então, qualquer coisa pode comentar. Escola Judicial. 9, nós teremos as comissões. E 10, a sessão civil. E eu vou falando pausadamente para que dê tempo de vocês copiarem, quem estiver interessado. Tá? Agora, o projeto de estudo, como é que iremos fazer? Vamos ver como é que funciona cada órgão desse. Saudade de ti também, Eric. Obrigado. Então, nós iremos, não na aula de hoje, porque vai ser só a apresentação desse trabalho. Quando terça-feira nós fizemos um pequeno simulado sobre 10 questões, foi para nos avaliarmos com relação à situação, como nós estamos nas questões. E nós percebemos que eles vão muito ao pé da letra. Agora, para facilitar o nosso entendimento, eu vou dividir o estudo por etapas. Nós não vamos estudar diretamente. Como assim, Ed? Nós vamos estudar cada órgão desse numa correlação entre uma e outra. Por exemplo, na nossa próxima aula, nós iremos estudar a função do Tribunal Pleno. E nós iremos fazer uma comparação entre o Tribunal Pleno e a presidência. Por quê? Nos concursos, eles gostam muito de fazer uma comparação sobre isso. Então, quando ele vai perguntar sobre a competência do Tribunal Pleno, eles gostam de fazer uma correlação, ou melhor dizendo, uma mistureba mesmo, vamos usar essa expressão, com a competência do presidente. Então, para facilitar nosso entendimento, na próxima aula vocês terão uma tabela onde nós teremos as atribuições do presidente, e dentro dessas atribuições nós vamos perceber que ele vai mandar muito para a presidência. Aliás, da presidência ele vai mandar muito para o Tribunal Pleno. Então, dentro dessa situação, nós vamos fazer os comentários. Vamos para o próximo. Se depois vai ficar à disposição de vocês esses slides, vou colocar no grupo. Aqueles que ainda não estão participando, manda o convite lá para a fanpage. A gente teve muitas pessoas querendo entrar no grupo. Pela página do Face ficou complicado, porque caso do limite de amigos já estourou. Então manda para a fanpage, e na fanpage vai ficar à disposição de vocês. Continuando quanto à composição dos órgãos. Então nós temos a seção de direito público, a seção de criminal, as câmaras cíveis e as câmaras criminais. Câmara de Direito Público e a Câmara Regional. E aí a gente percebe, para aqueles que vão estudar para o Judiciário, onde tem a seção criminal, as câmaras criminais, a Câmara Civil e onde provavelmente vocês irão trabalhar. Alguma pergunta até agora com relação? Então nós teremos 16 órgãos e temos que estudar todos eles, inclusive a sua composição. No próximo slide, então a gente vai começar, eu quis mostrar com relação a vocês, a competência do presidente.
como disse anteriormente, vamos atacar primeiro a competência do presidente em conjunto com o Tribunal Pleno. E como é que começa o nosso tribunal? Então, nós temos, compete ao presidente do TJ de Pernambuco, artigo 30. Então, a competência do TJ, ele está justamente no artigo 30. Então, como fazer isso? Então, o presidente vai fazer o quê? Propor, né, ao órgão especial, que nós iremos debater na próxima aula, a abertura de concurso público para preenchimento de cargos de magistratura e de servidor. Servidor, no caso, seremos nós, o técnico, o analista do Poder Judiciário Estadual. Indicar os membros da respectiva comissão de concurso. Nós vimos a nossa novela do concurso do Tribunal de Justiça. Então, o presidente vai propor quem? Ao órgão especial. Então, anotem isso, porque aí vem uma pequena pegadinha, porque ele vai colocar, pode colocar na questão de concurso, da seguinte forma: compete ao presidente do TJ propor ao Tribunal Pleno. Então, tenham muito cuidado com isso. Então, a abertura de concurso público e indicar os membros da respectiva comissão será de competência do órgão especial. Preste atenção nisso, não me confundam com o Tribunal Pleno. Como eu disse anteriormente, vai ser onde eles vão nos atacar. E, consequentemente, quando passarmos no concurso público, deixa eu dar um zoom aqui, onde é que estaremos nós amanhã, né? É o presidente que dará posse aos juízes e aos servidores. Então, dê uma ênfase aí, para poder vocês visualizar bem isso. Então, competência do presidente, propor a abertura e não abrir o concurso. Não esqueçam disso. O presidente, ele propõe, ele indica, mas ele vai dar posse para nós. Alguma dúvida com relação a isso? Alguém quer fazer um questionamento? Possa passar adiante? Então vamos lá. Feito essa primeira definição da competência do presidente de propor ao órgão especial a abertura do concurso e de indicar os membros da respectiva comissão e nos dará posse, onde estaremos tudo muito bonitinho. Então vamos começar. Como é constituída a magistratura do Estado de Pernambuco? Por que a gente vai começar pela magistratura na primeira instância? Porque são eles que irão ser nomeados depois para a segunda instância. Então a gente tem que começar da origem de tudo. Vamos começar justamente da origem. E é estruturada em carreira, correspondente aos cargos de juiz de direito. E lá na nossa queridíssima Constituição Federal, que é interessante, que ele diz que nós temos dois cargos isolados, que são os juízes auditores militares e o juiz de direito agrário. Esses juízes de agrários, não necessariamente eu quero chamar tanta atenção. É aquela perguntinha, né, que pode acontecer ou não. Mas os juízes auditores militares, sim, porque nós vamos ver que a Justiça Militar, no caso de Pernambuco, ela é de responsabilidade do Tribunal de Justiça. Próximo slide. Se depois qualquer um tiver dúvida, eu volto o slide, faço algum comentário e acrescento. O ingresso. Como é que vai ser o ingresso na carreira? Então, vamos diminuir um pouco aqui. Ele dá um foco. Deixa eu ajeitar a imagem. Então, o ingresso na carreira
né, será carga inicial, juiz substituto. Na tela anterior, nós vimos que nós teremos os juízes de direito. Então, nós teremos duas definições. Nós temos o juiz substituto, e quando você pegar essa expressão de juiz substituto, é porque ele está no período do estágio probatório. Ao passar pelo estágio probatório, nós iremos chamá-lo de juiz de direito. E como é que ele vai ter acesso ao cargo? Mediante concurso público de provas e títulos. E todo esse concurso público será realizado com a participação da UAB em todas as suas fases. E para poder participar desse concurso, exige-se no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Por que isso? Porque eles querem que as pessoas que venham, elas já tenham uma certa estabilidade com relação a isso daí. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na imagem, que deu um apagão aqui, para poder ficar melhor para vocês. Então, ele vai começar, carga inicial, juiz substituto, o ingresso na carreira. E obedecendo as nomeações, as ordens de classificação. Por que ele colocou essa figura também de ordens de classificação? Você passou no concurso e muitas vezes você passou. Vamos dizer, teve 10 vagas. Nós tivemos 10 vagas. Chamou o primeiro colocado, chamou o segundo, chamou o terceiro. Digamos que ao chamar o quarto, ele não quis. Então vamos para o quinto. Chamou o quinto e o sexto. Digamos que o sétimo não queira. Aí ele vai e chama outro. E assim sucessivamente. Por isso que ele colocou a ordem de classificação. Vê se melhorou a imagem aí dentro. Vê se deu uma melhorada aí. Agora. Então, essa é a ordem de classificação. Outro detalhe, é o princípio da isonomia também. O princípio da igualdade. Para que, imagine vocês, se nós fizéssemos um concurso. Então, aqui a gente pega o princípio da isonomia, da igualdade, pega o princípio da impessoalidade, pega o princípio da segurança também. Temos a segurança de que irão obedecer a ordem de classificação, que é o que vai acontecer com a gente também. Então, por isso que nós estamos estudando muito, nós estamos encontrando aqui hoje, numa sexta-feira à noite. Boa noite, Renato. Nesses estudos nossos de sacrifício. Outro detalhe, eu acho melhor, como sugestão, nossos encontros ficarem nas terças e sextas. Eu aceito sugestões também, porque inicialmente eu tinha pensado terças e quinta, mas eu acho que fica muito puxado. Então ficaremos nas terças e sextas. Então vamos fazer um pequeno... obrigado, Riovane. Agora, vamos lá. O ingresso na carreira será feito de que forma? Carga inicial. E o cargo inicial será chamado de juiz substituto. O termo juiz substituto será dado para aquele que estiver em estágio probatório. Ao passar pelo estágio probatório, ele será considerado juiz de direito, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as fases. Não se preocupe quantas serão as fases. Isso não interessa para nós. Exigindo no mínimo 3 anos de atividade jurídica para comprovar que ele está já no meio. E obedecendo as nomeações, as ordens de classificação. Vamos para a próxima. Os juízes gozam. Os juízes gozam de garantias. Essas garantias que nós vamos ver aqui são 3, que está dentro do texto. Obrigado, Ricardo. É a questão, eu acho, mas dentro em breve a gente está resolvendo isso daqui.
Os juízes gostam das seguintes garantias: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Nós, quando passávamos no nosso concurso, a diferença entre nós, técnicos e analistas, é que depois de um determinado período, nós temos estabilidade. Com relação à magistratura, não só os magistrados, como também os promotores e os auditores do Tribunal de Contas. Eles terão o que nós chamamos vitaliciedade. Depois pegamos inamovibilidade. Inamovibilidade, a gente vai ver a seguinte, que ele está com relação à remoção. Eles não podem ser removidos a critério, vamos dizer assim, simplesmente por uma questão política. Não pode dessa forma. Tem que ter um interesse público para poder removê-lo e nós teremos que ter também a questão do pedido, se é interesse deles. Irredutibilidade e subsídios. Nós teremos salários, vencimentos. Os juízes, eles terão subsídios. Eu coloquei mais na frente a definição de subsídio, então não se preocupem por enquanto com relação a isso daí. Passando adiante, nosso próximo slide, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui, porque ficou mais em cima com relação a isso. Deixa eu ver, ajeitar aqui, pessoal, um pouquinho. Vamos ver se dá para... Eu tentei fazer um quadro comparativo aqui com relação à vitaliciedade. O que é que me diz a Constituição Federal e o que me diz a questão da Constituição Estadual de Pernambuco. A Constituição. Porque muitas vezes há um quadro comparativo. Como nós temos a Constituição, e quem for fazer para o administrativo, então já vai matando esses artigos aí. Então, eu vou ler primeiro o lado da Constituição Federal. E depois eu vou ler o lado do Constituição Estadual de Pernambuco. Então, vou dar um pequeno zoom aqui. Deixa eu ver se melhora assim para nós, com relação à parte da Constituição. Me ajudem aí, ver se me ajuda aí. Então, nós temos Constituição Federal de 88, cujo artigo é o 95, inciso 1. O que é que ele me diz? Com relação aos juízes no primeiro grau, será adquirida a sua estabilidade após 2 anos de efetivo exercício. É isso que ele nos dá. Nós teremos que passar 3 anos para adquirirmos a nossa estabilidade. No caso da magistratura, eles vão adquirir depois de 2 anos. Agora, apesar dele dizer que terá vitaliciedade, então ele pode chegar na prova e perguntar: um juiz ou um desembargador poderá perder seu cargo? Sim. Ou ele pode colocar também um questionamento dessa forma: um juiz de direito, após adquirir a sua vitaliciedade, ele não poderá perder, em hipótese alguma, o seu cargo. Então, de antemão, as 3 situações que nós vemos de garantia, tanto vitaliciedade, quanto inamovibilidade, quanto a irredutibilidade de subsídios, essas garantias, elas não são absolutas. Gravem isso. Elas não são absolutas. Então, por exemplo, o que é que o próprio texto da Constituição ele me diz? Pode haver a perda do cargo no caso de um juiz de direito durante o seu período do estágio probatório? Sim.
desde que haja deliberação do tribunal a que estiver vinculado. Isso é o que me diz a Constituição Federal. Então a gente tem que ter dois cuidados aqui. Para o pessoal que vai fazer o concurso na área administrativa, ele pode nos perguntar, tanto conforme a Constituição Federal, como ele pode perguntar conforme o regimento. E eu fui buscar lá na nossa Constituição de Pernambuco, o texto, ele diz praticamente tudo igual. Então vamos lá. O juiz no primeiro grau será adquirida a estabilidade, né, após 2 anos de exercício na judicatura. Eu adorei esse nome, judicatura. Então, após 2 anos, ele vai ganhar sua vitaliciedade. Pode haver a perda do cargo? Sim, pode haver a perda do cargo. Como é que vai acontecer? No estágio probatório. Por proposta do Tribunal de Justiça, pelo voto de 2/3 de seus membros. Aí aqui eu chamo a atenção de vocês. Como é que eles podem fazer na prova? Com relação à Constituição Federal, ele diz por deliberação do tribunal a que tiver vinculado. No nosso caso, o tribunal que nós estamos vinculados é o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Aí a gente vai lá na Constituição, o que é que ele me diz de Pernambuco? Que a perda do cargo no estágio probatório poderá ocorrer por proposta do Tribunal de Justiça. O que é que ele pode fazer na nossa prova? Ele pode fazer assim, por proposta do presidente do Tribunal de Justiça. Então, tenham muito cuidado com isso daí. A proposta é do tribunal. Proposta é do tribunal. Pelo voto de 2/3 de seus membros. Então, grava aí também. 2/3. Ele pode chegar na prova também e dizer assim, por proposta do Tribunal de Justiça, pelo voto de maioria absoluta de seus membros. Então, tenham muito cuidado. Ora ele diz 2/3, ora ele diz maioria absoluta. Então, gravem bem isso, né, com relação por proposta do Tribunal de Justiça, pelo voto 2/3 de seus membros. Alguma dúvida com relação a essa pergunta? Então, né, após uma pequena anotação, então nós percebemos que mesmo você, não é, estando num cargo de juiz, há a possibilidade, sim, da perda do cargo. Tá? Próximo slide. Só mostrar. Está facilitando. Eu sei que a imagem está um pouco confusa aí, às vezes, mas a gente vai tentando ajeitar. E como eu disse anteriormente, eu vou deixar à disposição de vocês na fanpage do grupo do Ed Concursos e do Tribunal de Justiça, para facilitar a vida de vocês. E depois nós iremos fazer outras questões. Infelizmente, nós não temos muitas questões sobre a Lei 6.123, porque ela é pouco cobrada, ela é muito específica, mas aí a gente vai tentando se adequar. Poderemos utilizar também questões para fazer de forma análoga da Constituição Federal. Então, mais na frente, nesses 15 dias, iremos fazer um simuladão em cima disso daí, ok? Vamos mudar aqui. Então, a isso daí. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a minha imagem com relação. Deixa eu diminuir aqui. Vamos para o próximo. O próximo é justamente falando sobre a inamovibilidade. Do mesmo jeito que eu fiz na anterior, na página, no slide anterior, eu coloquei em cima a questão da inamovibilidade. Então, como é que vai acontecer aqui? Vamos lá. A inamovibilidade é um direito dele, onde nós temos a parte da Constituição Federal e nós temos o que fala a Constituição Estadual com relação a isso daqui. Então, eu vou ampliar aqui o movimento com relação à Constituição Federal. E o que é que me diz a Constituição com relação a isso? Então, você vai encontrar
lá no artigo 95, inciso 2. Então, as garantias do nosso queridíssimo juízes estão no artigo 95. E ele diz o seguinte: salvo por motivo de interesse público. Então, o juiz pode ser removido? Não. A regra é absoluta? Não. Então, quando ele diz que tem uma garantia de não ser removido, não ser tirado, essa garantia é para evitar abusos. E o próprio texto da Constituição ele me diz: o juiz poderá ser removido, sim, por motivo de interesse público. E como é que vai ser a situação desse interesse público? Fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal. Aí é onde eu chamo a atenção de vocês. Vamos ver a tabela ao lado. A Constituição Federal, no seu artigo 52, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: o juiz estadual, ele poderá ser removido? Sim, se for por interesse público. Assim reconhecida pelo Tribunal de Justiça. Mais uma vez aqui, eu reforço a situação da competência. Então, para poder você remover um juiz da primeira instância, por exemplo, que pertence ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, então terá que ser em decisão proferida por 2/3 de seus membros. Então, mais uma vez, ele colocou 2/3. Então, quando é a perda da questão da vitaliciedade, ou seja, a perda do cargo durante o período do estágio probatório, ele também mencionou 2/3. E de quem é a competência? Também do Tribunal de Justiça. Então, vou já gravando essas informações. A questão da perda do cargo, de quem é a competência? Tribunal de Justiça. Por votação de quantos? 2/3 de seus membros. No caso, para ser removido um juiz de uma determinada localidade, então, terá que ser de competência de quem? Do Tribunal de Justiça. Quantidade de 2/3 de seus membros. É assegurado o juiz ampla defesa? Claro, é um direito de todos essa questão da ampla defesa. E a Constituição Federal me diz que o juiz também ele pode pedir a questão da remoção. Já a nossa Constituição Estadual, ele diz o seguinte: esta garantia, no tocante aos juízes substitutos da primeira e segunda instância, é assegurada por fixação destes na área da circunscrição judiciária para que foram designados ao ingressar na carreira ou pelo efeito de promoção de entrância. O que é que significa isso daí? Então, quando um juiz do estado de Pernambuco, ele toma posse no seu cargo, que entra em exercício, a partir daquele momento ele não pode ser removido. O que é que diz a Constituição? Que é uma garantia, não apenas aos juízes substitutos, aqueles que estão no estágio probatório. Então, definido, apesar de eu estar no período do estágio probatório, eu já tenho a garantia da inamovibilidade. É assegurada por fixação deste na área de circunscrição. Porque aí poderia você ficar preocupado. Por exemplo, o juiz, durante o estágio probatório, ele poderia ser removido? Pode vir uma pergunta assim. Então, nós já sabemos que um juiz só poderá ser removido por 2 situações. A primeira situação, se for de interesse público. Esse interesse público estará representado pelo Tribunal de Justiça. E
essa decisão terá que ser proferida por 2/3 de seus membros. Alguma pergunta? Qualquer coisa pode depois deixar e eu terei o maior prazer em responder. Passemos para o próximo slide. O nosso próximo slide, a gente trouxe a questão da irredutibilidade do subsídio. O subsídio, pessoal, ele é dado a algumas categorias de agentes públicos. O que é um subsídio? Modalidade de retribuição pecuniária, ou seja, em valores, paga a magistrados, promotores, defensores públicos. E como é realizada esse pagamento? Ele é realizado em parcela única. Em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Aí, mais uma vez, a gente vai colocando aqui, que ele diz o seguinte: pode ser reduzido a parcela, o subsídio. Então, nenhuma regra é absoluta. Mais uma vez, tanto a Constituição Federal, no seu artigo 95, inciso 3, quanto a Constituição Estadual de Pernambuco, no seu artigo 52, inciso 3, que é uma cópia de todo o dispositivo da Constituição, diz que há situações de ressalva sim. Hoje, não vamos entrar em detalhes. Eu coloquei aqui para vocês quais são os artigos. Nós temos o artigo 37, inciso 10 e 11, o artigo 39, parágrafo 4º, o artigo 150, inciso 2, e o artigo 153, inciso 3 e parágrafo 2º, inciso 1. Então, aqui é uma decoreba. Para aqueles que vão estudar direito administrativo, nós iremos aprofundar essas situações aí. Para aqueles que vão fazer a prova judiciária, eu dou uma sugestão que vocês dêem uma olhadinha nesses artigos da Constituição, até para facilitar o conhecimento de vocês com relação a isso. Então, já vimos o quê? Que as garantias serão 3. Vitaliciedade, fazendo um pequeno resumo. Vitaliciedade. Eu posso perder o cargo mesmo após o estágio probatório? Sim. Posso perdê-lo sim. Agora, voltando um pequeno comentário com relação à questão da vitaliciedade, é que nós vamos dividi-la em duas partes. Enquanto você tiver o juiz num período do estágio probatório, a perda do cargo da CA por um processo administrativo durante o estágio probatório. E esse período aí será realizado pelo próprio Tribunal de Justiça. Não esqueçam. Com relação à inamovibilidade, temos duas situações. A primeira, por interesse público, que será demonstrado pelo Tribunal de Justiça por 2/3. Com relação ao subsídio, como garantia constitucional, é irredutível, mas pode haver a redução dele. O próprio texto da Constituição, ele me colocou as situações. Próximo slide. Deixa eu diminuir um pouco aqui para visualizarmos com relação aos juízes. É vedado. Apesar dos juízes terem as suas garantias, há situações as quais
será vedado a ele. Então, eu fiz um destaque aqui com relação aos verbos. Deixa eu dar uma mexidinha aqui para poder ver se facilita a vida da gente. Então, nós temos exercer. Então, o juiz, ele não é vedado a ele exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função. Por que isso? Porque o texto da nossa Constituição Federal, ele diz que, no caso do o juiz, ele só pode ocupar um cargo. E esse cargo que ele vai ocupar é apenas de magistério com relação a isso daí. Então, quando a gente fala, é vedado ao juiz exercer qualquer outra atividade, exceto a do magistério, porque é permitido constitucionalmente. É vedado ao juiz receber a qualquer título ou pretexto causas, custas ou participação em processo. Em processo, com relação a isso daí. Auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas com relação. Então, vejamos. O juiz, ele não pode exercer outro cargo, salvo uma de magistério. O juiz não pode receber, a qualquer título ou pretexto que seja, custas ou participação em processo, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Aí, de novo, ó, cuidado nesse receber. Porque na prova ele pode perguntar assim, é vedado aos juízes, em qualquer hipótese, receber. Então, nós temos uma exceção, ressalvadas as exceções previstas em lei. Isso nós iremos detalhar mais na frente. Ele não pode se dedicar à atividade político-partidária, porque aí seria uma incoerência. A gente até brinca, ou você é juiz, ou você é político. Não é? Não tem como você ser os dois ao mesmo tempo. Então, nós temos assim, não é? Ou você, juiz, ou político. Ele não pode exercer também, ele não pode exercer a advocacia num juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou simplesmente por exoneração. Então, ele não pode dentro dessa concepção aí. Então, a advocacia, então ele não pode exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função. E ele não poderá exercer a advocacia ou juízo no juiz ou tribunal do qual ele se afastou. Então, quando os nossos queridíssimos juízes se aposentarem, por exemplo, do Tribunal de Justiça, durante 3 anos eles não poderão atuar como advogado neste tribunal. Eles poderão, sim, trabalhar em outros tribunais, tipo TRT, TRF, TRE, mas no Tribunal de Justiça, durante 3 anos, eles não podem. Nem na situação de aposentadoria, nem na situação se eles foram o quê? Exonerados. Alguma dúvida até aí? Então só precisa decorar 3 verbos: exercer, receber e dedicar-se. Eu deixei separados os 2 exercer para que a gente tivesse uma ênfase melhor. Primeiro exercer, outro cargo ou função. Não pode, salvo o quê? Magistério. Ele não pode receber custas ou auxílios de contribuição. Mas essa é a regra absoluta? Não. Há exceções previstas em lei. Ele pode dedicar-se à atividade política partidária? Não, ele não pode. Ele pode exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou?
Aí onde a gente tem que ter cuidado numa questão de concurso. Ele pode chegar para a gente e perguntar assim: determinado juiz aposentou-se, né, em 2015. Em 2017, ele começou a atuar como advogado. E ele pegou uma causa para representar, né, o seu cliente junto ao Tribunal, né, Regional do Trabalho. E ele coloca, né, vai lhe perguntar, que ele não poderia ter realizado isso daí, porque existe a questão da quarentena de 3 anos. Então, tenha muito cuidado com isso. Se ele não vai trocar a questão dos tribunais. A quarentena de 3 anos é com relação ao seu próprio tribunal, o seu próprio tribunal. Os demais não há nenhum impedimento. A ideia da apresentação desses primeiros slides foi para entendermos depois como é que será feita a composição do Tribunal de Justiça, que serão com 52 desembargadores. Esses 52 desembargadores que nós iremos trabalhar, né, que eles viram em primeira instância, e também a gente vai usar o termo entrância com relação a isso, né? Então, a aula de hoje foi para mostrar o quê? Que os nossos juízes, né, terão que fazer concurso público, vão passar por um estágio probatório como qualquer um, dentro dessa concepção, sendo que o estágio probatório será de 2 anos. Ele mesmo adquirindo a vitaliciedade, ele pode perder sim seu cargo. A partir do momento que ele entra em exercício, ele já tem as suas garantias, né, inclusive da questão da inamovibilidade e da irredutibilidade de subsídios. Então, a partir do momento que ele toma posse, ele entra no estágio probatório durante 2 anos. Após 2 anos, ele terá vitaliciedade. E mesmo tendo vitaliciedade, ele poderá perder o quê? O seu cargo. Ele terá inamovibilidade. É absoluta? Não. Ele pode ser removido por interesse público ou a pedido. E ele terá a questão da irredutibilidade de subsídio. É absoluta? Também não. Tenham cuidado que, com relação a essas situações, a competência será do Tribunal de Justiça e será através de 2/3 de seus membros. Quantos membros nós temos no nosso Tribunal de Justiça? 52. O que vai ser vedado aos nossos juízes? Exercer, mesmo que em disponibilidade, outro cargo ou função, salva de magistério, receber custas, mas nós vimos que não é de forma absoluta com relação a isso. Ele também não poderá exercer filiação político-partidária, ou ele é juiz ou é político, e exercer atividade advocacia no seu próprio tribunal, quando ele se aposentar ou se ele for exonerado durante 3 anos. No nosso próximo encontro, nós iremos trabalhar com a composição do nosso tribunal, onde nós veremos os 52 desembargadores, como é que eles chegam na questão da promoção por antiguidade, promoção por merecimento, a questão dos quatro quintos, né, dos desembargadores serão constituídos por juízes, 1/5 entre promotores e advogados, como é feito toda essa correlação a esse pessoal, né, e para a nossa prova. Porque muitas vezes a gente vai ver que essa composição, eles vão trocar pequenas vamos dizer, informações, palavras, que podem derrubar a gente. Eu espero que tenham gostado, aceito as sugestões, né? Espero que tenha melhorado um pouco, porque na aula passada eu só falei e não tinha nada, e eu já deixei à disposição também com relação às questões anteriores. Curtam, né? Entre no grupo, na fanpage do Ed Concurso,
E eu vou deixar já, a partir de amanhã, todas essas transparências que nós fizemos hoje à disposição de vocês. Tenham uma ótima noite e aproveite que a noite ainda é uma criança. Vão estudar, revisem o que nós fizemos hoje. E amanhã eu espero vocês no nosso simuladão, tanto na parte da manhã de 8 às 11, como nós também teremos da parte das 14 às 17 horas. E o simulado será baseado na composição, mais ou menos do que nós falamos hoje, do juiz, Ministério Público e Defensoria Pública. Fiquem, como eu sempre digo nas minhas aulas, foi um prazer estar com vocês. Beijo nas crianças. Fui. Até a próxima. Tchau.